Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração da igreja, sobre a vida da igreja. Amém? Poderia ter ouvido um amém mais de crente, mas glória a Deus. Então, para a gente ganhar tempo, eu peço para você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, o versículo 18. E deixa eu só lembrar o que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando sobre a teologia do evangelismo, a doutrina do evangelismo. Há um ensino, há uma verdade, há uma missão, mãe, dada para a igreja, que é levar essa vida que ela recebeu por meio da palavra. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, tá, mãe? E nós precisamos então carregar isso. Nós vimos na primeira mensagem, Moisés, que é uma missão dada a todos, não é a alguns. Não é somente alguns homens que foram chamados para fazer, essa obra, essa missão. Não, são todos. Depois disso, Gugu, nós descobrimos que há uma base para a gente fazer isso. Há um centro que parametriza, para que dá a direção correta para a gente, que são os evangelhos. Que no caso, o evangelho. Então, há uma mensagem, há um evangelho, há uma base para isso que nós fazemos. E com isso, eu comecei a tocar nesse assunto na semana passada, que é a mensagem que nós carregamos. Será que qualquer mensagem é válida, Paty? Gui, sim. O que importa é trazer a pessoa para a igreja. Pois é. O duro é que às vezes nós trazemos pessoas para a igreja e essa pessoa nunca vai conhecer a Cristo. Porque talvez a mensagem que atrai essa pessoa, a mensagem que faz essa pessoa chegar dentro da igreja, decepciona quando você apresenta de verdade o Deus do qual nós estamos citando essa mensagem. Então há uma mensagem que deve ser pregada. E eu não quero aqui, claro, trazer uma forma legalista ou uma forma manipuladora, que há somente um jeito de pregar o evangelho, há somente um jeito de você anunciar a Cristo. Não é isso. Eu quero que você olhe para as Escrituras, e ao olhar para as Escrituras, eu, você, toda a igreja de Cristo tem a mesma confissão. Para a gente não apresentar somente o resultado do evangelho e sim o evangelho. Jesus cura? Quem crê que Jesus cura? Amém. Quem crê que Jesus pode libertar o cara das drogas? Amém. Quem crê, por exemplo, que Jesus pode fazer com que uma pessoa que andava em depressão se torne uma pessoa feliz? Quem crê? Amém. Isso só é resultado, porque o evangelho em si não é somente isso. O evangelho é muito maior que isso. O evangelho é o poder de Deus. E aí, Lucas, no capítulo 1, no verso 18 para frente, o apóstolo Paulo, ele ia escrevendo essa carta aqui, que seria a segunda carta aos Coríntios, ele vai dizer o seguinte, mas que nós estamos lendo como primeira, ok? Que está escrito assim, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém? Camila, vamos contextualizar rapidamente aqui o que acontece com essa passagem. Rapidamente. Paulo vive num século em que Roma era a capital da sabedoria, a filosofia saía, brotava, se alguém queria falar sobre a arte de pensar, a arte de filosofar, de poetizar, olhava sempre para Roma, porque Roma saía toda a ideia, toda a ideia de filosofia, de conhecimento, enfim, toda saía de lá, mãe, naquele tempo. Se não bastasse isso, de Roma também era o centro, daquele tempo, por conta
de uma questão geográfica, né, de uma conquista que aconteceu de Roma lá, ela também era capital religiosa, porque os judeus conviviam naquele povo. O templo ainda existia, né, parte do templo existia ali ainda. E então a consequência disso era ter uma capital que representava 2 pontos: a sabedoria dos homens e a religiosidade dos homens. Os 2 pontos, mãe. E Paulo está lá, no meio daquele povo. Povo erudito, povo conhecido do Evangelho, conhecido nas artes da filosofia, enfim, da argumentação, Sócrates, Platão, né, deixado os seus ensinos e as suas escolas continuando isso. E ele está lá a pregoar o Evangelho. E Camila, essa igreja que essa carta é direcionada, é reconhecida, se nós voltássemos alguns textos para trás, é reconhecida, o versículo 7 mesmo para ser exato, é reconhecida como uma igreja que não faltava dom algum. Era uma igreja que fluía em todos os dons possíveis que o Espírito Santo fornecia para a igreja naquele tempo, mãe. Ela era uma igreja assim, rica nos dons, só que pobre na eficácia da sua doutrina. Era como se o Espírito Santo agisse, mãe, arbitrariamente. É como, não estou dizendo que é isso, mas era como se ele agisse arbitrariamente as Escrituras. Ou seja, como se o Espírito Santo tivesse uma vida fora das Escrituras, que ele não conduzisse os homens a praticar o que as Escrituras nos ensinam. E aí, Paulo começa do versículo 10, nós não lemos, né? Mas Paulo começa a mostrar para aquele povo que estava tendo uma divisão besta lá entre eles, mãe. Porque como houve outros pregadores, né, outros homens influentes da parte de Deus, lá dentro da igreja, Camila, houve uma divisão. A igreja começou a se dizer assim: não, mas eu penso igual a Apolo. Ah, não, mas eu não penso igual a Apolo, eu penso igual a Paulo. Paulo me representa, Apolo me representa. E começou a ter essa dissensão, essa discussão. E Paulo começa a dizer: meus irmãos, vocês estão ficando doidos. Sabe, no versículo 10 mesmo, ele vai dizer pra gente: olha, no meio de vós não pode ter essa dissensão. No meio de vós tem que ter uma mensagem única. Vocês precisam confessar a mesma coisa. Vocês precisam falar a mesma coisa. E sabe, nós somos frutos hoje de um movimento que, creio eu, gerado pelo céu, é chamada de reforma protestante. E uma das coisas, Lucas, que a reforma tentou fazer, e eu creio que ela conseguiu por um tempo, foi manter a igreja única, a igreja unida, ainda que divididas por comunidades, né? Mas conseguiu manter porque a mensagem era única. Quando ela sistematiza alguns pontos lá, Lucas, todos aqueles confessos, né, daquele movimento, digamos assim, todos eles reconheciam esses 5 pontos, entre alguns a mais aí, na verdade, né? Mas foram pontos que faziam com que eles fizessem a mesma confissão. E Paulo está dizendo isso: se no meio de vós não pode ter, sabe, essa discussão balela. Vocês não podem dizer agora que Apolo prega de uma forma que é mais lúcida do que Paulo. Sabe por quê? Porque aí ele vai dizer mais para frente que um plantou, o outro regou, mas quem vai colher é Deus. E aí, hoje, ele vai dizer: sabe o que nós pregamos? Aí ele fala: nós pregamos. Porque a palavra isso mesmo. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A mensagem que nós pregamos, ou seja, que os apóstolos pregaram, que Paulo e Apolo pregou, foi a mensagem da cruz. Foi uma mensagem única. Irmão, se eu e você, e eu gostaria que eu e você desejassem o mesmo, que é levar o amor de Cristo, que é levar a palavra de Cristo, a mensagem da cruz, para aqueles que ainda não receberam, para os nossos vizinhos, para os nossos entes queridos, nós precisamos carregar a mesma mensagem. Nós precisamos carregar a mesma mensagem. E Camila, no nosso meio protestante é normal, às vezes as pessoas não baterem a ideia e ir lá abrir a sua igreja, de acordo com a sua ideia. E sabe, às vezes não conseguir conviver
como foi o caso, por exemplo, de Barnabé e Paulo, eles durante um tempo, mãe, conseguiram conviver juntos e se separaram. Mas não fundaram duas igrejas separadas. Continuaram unidos em Cristo. Continuaram em Cristo, ainda que não na mesma cidade, na mesma igreja. Eu sei que em alguns momentos há necessidade, sabe, de um caminhar separado. Em algum momento vai surgir isso. Mas a mensagem precisa continuar sendo a mesma. A cruz. E Paulo prega sobre a cruz. Paulo diz que para aquele povo, a mensagem que foi dada, Pati, foi uma mensagem que inicia com uma doutrina que todo bom cristão, pelo menos, deveria se identificar, ter ouvido, né? E identificar dentro das suas congregações, que é a doutrina da cruz. A doutrina da cruz, Pati, é a doutrina que nos mostra toda a realidade da obra de Cristo. Claro que, de forma humana eu digo isso, não dá para a gente saber na sua completude, né? Na sua completude a gente não consegue entender ou sentir a realidade daquilo que Cristo passou na cruz. Mas a doutrina da cruz nos mostra o quão real foi o sofrimento de Cristo. Então, assim, o primeiro ponto que é importante a gente lembrar é que a obra da cruz, mãe, ela é uma expiação. E se ela é uma expiação, Moisés, é porque houve uma substituição. E substituição do quê? Poxa, a gente já está cansado de dizer aqui. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, Camila, mostra que sem Jesus em cena, nós estamos perdidos. Por mais bom que nós sejamos, por mais bom que nós consigamos ser, estamos perdidos sem Cristo. Então, por incrível que pareça, o inferno é lugar de gente boa. No inferno também tem pessoas muito boas lá, inclusive melhores do que você. Pessoas que foram capazes de dar muito mais do que eu e você demos de recurso para pessoas necessitadas, sabe, de bens materiais, de tempo para alguma coisa. É lugar dessas pessoas. Infelizmente, é claro. Já o céu não. O céu é lugar de uma pessoa só. Aqui confessou a Jesus. Aqui olhou para essa obra expiatória na cruz e reconheceu a justiça de Cristo, pedindo que essa justiça de Cristo seja a sua própria justiça. Então diga para Deus assim: Deus, eu peço perdão pelos meus pecados. Eu reconheço a minha miséria. Eu reconheço a sua ignomia na cruz, o seu sofrimento na cruz, e peço que o Senhor seja justo por mim, porque eu não posso ser justo. E a consequência disso é a salvação entrar no teu coração. O céu é o lugar dessas pessoas. E Paulo diz que para aquele povo, a primeira coisa que ele pregou foi isso, a mensagem da cruz. Só que tem um detalhe, Moisés. Hoje em dia, quando a gente fala de cruz, Camila, é um negócio muito abstrato. É uma coisa assim que não dá para ser concreto, não é? Não é a mesma coisa que eu falar, gente, o púlpito é retangular, ele é quadrado. É diferente porque você consegue ver e entender. E quando a gente fala de cruz, pra gente parece que é algo assim que não dá para ter muita certeza. Mas naqueles dias, a cruz era algo ainda muito real, porque pessoas ainda eram crucificadas. Mesmo essa carta sendo escrita 60 ou 70, não me lembro a data, que foi escrita depois da morte de Cristo e da sua ressurreição, mas mesmo assim naqueles dias ainda havia crucificação. Então quando se falava de cruz, o povo falava: ô louco, acha? E mãe, um dos detalhes da cruz que nós deveríamos ter na nossa mente é que toda pessoa crucificada perdia o direito de tudo. Quando condenado à crucificação, Camila, a pessoa ela era pendurada no período do dia, geralmente no início do dia, e essa pessoa ficava pendurada o dia todo, e essa pessoa perdia todo o direito como cidadão romano ou como uma pessoa que convivia ou vivia no meio do grupo romano. Então, se essa pessoa que estava pendurada lá, Lucas, aliás, se você visse uma pessoa pendurada lá e quisesse jogar tomate, excremento, enfim, fazer qualquer coisa contra a vida dela, você podia. Até matar ela, se você quisesse, você poderia.
Porque a pessoa que estava na cruz, mãe, não tinha direito a nada. E Paulo vai para o meio daquele povo sábio, religioso, e vai dizer, olha, a cruz de Cristo é o poder de Deus. Eu estou começando a fazer um plano de fundo para você conseguir sentir o que Paulo quis dizer quando diz que Deus esmagou a sabedoria dos homens. Sabe, esmagou a inteligência do homem na terra. Então a cruz naquele tempo era um negócio assim abominável. E essa é a doutrina que nós trazemos, que Paulo trouxe, pela pregação da cruz. Duas coisas, pelo menos, a gente precisa lembrar quando a gente falar sobre a doutrina da cruz. Primeiro, Pátio, que Cristo morreu como o sacrifício expiatório, por mim e por você. Essa é a obra da cruz. É uma obra expiatória. Segundo ponto, sabe o que é? Que agora nós podemos nos reconciliar com Deus. Agora a gente pode se relacionar com Deus, porque a obra expiatória da cruz, ela pagou o preço. O pagamento foi completo, Moisés. Não falta mais alguma coisa. O pagamento é completo. Eu creio numa expiação total. Eu não acredito que para salvação ser completa o homem precisa crer. Mas eu entendo que à luz das Escrituras há necessidade de corresponder, mas não para a obra ser completa. Mas sim para ser efetivado. Mas não para ser completa. A obra de Cristo foi completa. Ele salvou. Ele morreu. O sangue dele foi esgotado lá. Cada gota de sangue trouxe a glória necessária, a restauração necessária para toda a glória de Deus. Tudo que Cristo fez, Camila, na cruz, restaurou a glória de Deus. Tudo. Mas aí Paulo vai dizer o seguinte: é loucura para quem? Para os que perecem. Não é isso que ele fala no versículo 18? É loucura para os que perecem. A expressão que é usada aqui no grego, eu não vou falar porque eu não sei pronunciar, mas é obviamente que fala, né, de pessoas que vão perecer, que vão ser destruídos, pessoas que terão um final triste. Então ele está dizendo, olha, a mensagem da cruz, a palavra da cruz, ela só é loucura para os que perecem, para os que estão em destruição, os que terão um final ruim. Ou seja, o contraste disso é, para nós que seremos salvos porque confessamos a Cristo e somos salvos na verdade, para nós isso não é loucura. E eu preciso ressaltar isso porque para nós é o poder de Deus. Então todas as vezes que você vem para a igreja, irmão, todas as vezes que você for para uma igreja, o seu coração tem que estar contente, alegre, feliz, sabe, necessitado de ouvir o poder de Deus, a mensagem da cruz. Não venha para cá querendo ouvir métodos, sabe, formas, práticas, Camila, mentais ou psicológicas de desenvolver a sua vida financeira. Não, venha para cá para ouvir a mensagem da cruz, porque a mensagem da cruz é o poder de Deus. É o poder de Deus. E esse que é utilizado aqui é diferente dos outros quando, por exemplo, vai dizer Deus é amor, que o amor é paciente, é isso, é aquilo. Porque esse amor, utilizado no grego aqui, Lucas, é para definir, e pronto. A mensagem da cruz, o evangelho, é o poder de Deus. O poder de Deus não é o seu jejum, o poder de Deus não é a unção de um pastor, não é, sabe, o dom que ele recebeu. O poder de Deus é a mensagem da cruz, é o evangelho, Moisés. E por que nós ainda arriscamos aceitar pessoas nos nossos púlpitos, nas nossas igrejas, como presidentes, como enfim, os líderes, se eles deixam de lado a mensagem da cruz para colocar outra mensagem lá? A mensagem da cruz, ela só é loucura para os que estão sendo destruídos. Então, irmão, com todo amor e carinho, se você está sentado nessa cadeira e essa mensagem está parecendo louca para você, essa mensagem não está fazendo sentido nenhum, meu irmão, teu final é triste, teu final é destruição. Porque para nós que somos salvos, isso é o poder de Deus. É a forma que eu tenho de sentir o poder de Deus na minha vida para abençoar a vida de outro, sabe, para liberar poder de Deus para a vida de outro. É o poder de Deus.
E eu estou falando esse entusiasmo todo porque Paulo morreu às mínguas, cara. Cheio de ferida, cheio de necessidade. Há alguns que digam que morreu quase cego. Mas era um homem que, quando falava da mensagem da cruz, falava desesperadamente vivo, forte, viril. Porque é o poder de Deus. Sabe, Paulo vai continuar e vai dizer pra gente que ele cita Isaías, né? Isaías 29:14, que é uma profecia lá do Antigo Testamento, Camila, de mais ou menos uns 400 anos, de 500 a 400 anos antes de Cristo. E esse profeta disse que haveria um tempo sobre Sião que Deus destruiria os sábios de Sião, destruiria toda a sabedoria de Sião, toda a inteligência de Sião. E como ele destruiria isso? Pelo seu Messias. Você lembra que nós lemos no Salmo 2, no Salmos capítulo 2, que ele ungiu o seu rei? O próprio Isaías, nesse mesmo capítulo, vai dizer que a unção, ela esmiuça o jugo. A unção esmiuça o jugo. E essa unção estava sobre quem? Sobre o pastor? Sobre os apóstolos? Não, sobre Cristo. E a quem Cristo der essa unção? A quem ele dirigia esse poder? Porque o poder de Cristo está no seu evangelho, na sua mensagem. Irmão, não abandone, Ana, não abandone a mensagem da cruz para onde você for nesse mundo, nessa vida. Porque, Camila, por mais distante que nós achamos que estamos de Deus, se nós nos lembrarmos e nos apegarmos a essa mensagem, é o poder de Deus. Ela nos tira lá das trevas. As portas do inferno não vão prevalecer, Lucas. Não é contra Pedro, não é contra a igreja, mas é contra a pregação da igreja, que é o evangelho, a mensagem da cruz. E a gente precisa lembrar, para começar a finalizar, a gente precisa lembrar, Moisés, para quem Paulo estava pregando, para os gregos e para os judeus. Lucas, para os judeus, Antigo Testamento, lá em Deuteronômio, nossa, falei igual a Ana, Deuteronômio, Deus seus nomes, né? Lá no 5º livro da Bíblia, pronto, temos, Camila, Moisés sendo categórico: irmãos, todo mundo que morrer na madeira, esse homem vai ser maldito. Então vocês só crucifiquem um bandido, um sem vergonha, um desobediente da lei, esqueci a palavra agora, um transgressor da lei. Esse homem vai para a cruz, Gugu. É esse que vocês vão mandar, para a cruz não, perdão, para o madeiro. A esse vocês vão pendurar. E qual é a mensagem de Cristo? Irmãos, arrependei-vos. Porque primeiro ele fala, olha, o tempo se cumpriu, né? As promessas se cumpriram, então arrependei-vos e crede no Evangelho. Qual é o Evangelho? É que eu vou morrer e no 3º dia eu vou ressuscitar. E a minha morte é em salvação de vocês, meus amigos. Todos os que creem na minha obra serão salvos. O judeu falou, blasfêmia, porque aonde já se viu um homem dizer que é filho de Deus, nascido de uma mulher, virginalmente, ou seja, é impossível que haja essa substituição. E se não bastasse, ele veio de Nazaré. E como pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Um dos discípulos dele, Filipe, fala isso quando é questionado por, agora não me lembro quem, mas Natanael, né? Acho que é Natanael, fala para Filipe, Filipe, nós encontramos o Messias. Filipe fala, mas de onde? Lá de Nazaré. E lá pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E lá pode vir alguma coisa boa da favela Zagalo? Como pode sair alguma coisa boa de lá? Pois é, aí Natanael diz para ele, mas é o Messias, você precisa conhecer ele. Camila, os judeus que não creram no Senhor até hoje se escandaliza, se arrepia quando nós dizemos Jesus é Deus. Ele é o Filho de Deus que morreu no seu tempo para nos salvar. Isso é arrepio para eles, é blasfêmia. Eles rasgam as vestes na hora. Se não bastasse, tinha a inteligência daquela época, Pati, filosófica, que trazia luz sobre esse pensamento. Todo calmo, né? Não tinha o óculos ainda, mas tinha toda aquela cara de doutor, de pensar, gente, não faz sentido
um homem morrer por outras pessoas que nem os conheceu. Uma pessoa morrer e ser contada entre ladrões. Porque como uma pessoa pode ser justa se ela está morrendo como ladrão, entre os ladrões? Inclusive sendo acusada, né, de ser transgressor da lei. Não há sentido. Mas Paulo disse que isso tudo é destruição para os que perecem. Para eu e você, que lutamos domingo a domingo, o Lucas, às quartas também, que lutamos para estar aqui, para ouvir o Evangelho, para ser igreja, para circular o sangue, para nós isso não é destruição, isso é salvação, é poder de Deus. Quando a gente continua a leitura aqui, né, lá para o versículo 22, ele falou, olha, e os judeus pedem um sinal. E sabe o que os gregos pedem? Eles pedem a sabedoria. Então tá os judeus lá pedindo assim, então me mostra, me dá um sinal claro de que ele era o Messias, que todos os outros profetas estavam falando. E tá o grego do outro lado lá, me mostra a lógica que há, qual a sabedoria que há em um homem morrer por outros homens que não merecem sequer o olhar desse tal Deus aí que ele cita. E está Cristo lá, irmão. Está Cristo lá na cruz, cumprindo a obra que Deus determinou para ele cumprir. E Paulo chegou com essa mensagem, que segundo ele mesmo, destrói toda a sabedoria humana, todo conhecimento humano, toda a lógica humana é destruída com essa confissão. A cruz de Cristo. Você pode sentir vergonha às vezes de estar na fila e dizer que você é crente. Eu sei porque os crentes, infelizmente, que são atrelados ao cristianismo, mas na verdade o que deveria ser atrelado como era naqueles dias é a cruz de Cristo. É a cruz de Cristo que tem que ser atrelada. Mas hoje em dia, Moisés, quando você fala que é crente, as pessoas pensam direto no pastor que é ladrão, né? Nos irmãos da igreja que são mal pagadores, que às vezes cometem adultério, que fazem um monte de rolo. Isso infelizmente é lembrado. Mas naqueles dias, quando você dizia eu sou cristão, eles lembravam logo do seu Salvador, um homem que morreu na cruz, que não faz sentido nenhum. Eu quero entender a sabedoria que há nisso. Mas como nós lemos lá no Salmos 2, e para quem está em casa, a gente fez uma leitura que não está aqui no vídeo, né? Do capítulo 2 de Salmos. Deus derramou sua ira. Deus riu, deu risada da impiedade dos homens aqui na terra. E o que ele fez? Ele derramou a sua ira. E com isso ele ungiu o seu rei, Jesus. Irmão, sabe, você pode dizer assim, pastor, eu não sou bom de falar. Você pode dizer igual Moisés, lá quando Deus está falando com ele. Ô Senhor, eu sou gago, eu sou difícil em falar, eu não sei dizer as coisas, inclusive eu sou meio ansioso, eu já gosto de fazer o trem lá já com as mãos, sabe, se o irmão não crê, eu já quero pegar a espada e arrancar a cabeça dele, eu não sou a pessoa certa para fazer isso. Você pode me dizer isso? Mas assim como Deus disse para Moisés, o que você tem na mão? E Moisés tinha um cajado, mãe. O que você tem na mão? Paulo está dizendo para a gente, olha, a cruz. A mensagem da cruz nas nossas mãos é como o cajado de Moisés nas mãos dele. Quando não estiver lá diante de Faraó, Pati, para libertar o povo, para cumprir a obra de Deus, sabe, se Faraó não acreditar na tua palavra, joga a cruz, mostra a cruz para ele. Olha aqui, meu irmão, olha para a cruz. Esses dias atrás eu vi um vídeo de um famoso ator da Globo, o Wagner Moura, acho que é assim, né? Isso mesmo. Ele acabou de fazer um filme, mãe, e convidou um intitulado pastor lá para fazer parte do filme. E ele, durante a entrevista, ele diz o seguinte, olha, cara, eu sou muito curioso, muito atraído pelo Jesus histórico. Porque o Jesus histórico, nossa, ele tem umas facetas, aí ele deu umas palavras difíceis lá que eu não sei nem usar. O Jesus histórico, o Gi, ele só existe nesse gibi que eles chamam de Bíblia.
Mas o poder de Deus para o crente existe na palavra, a palavra viva. Por isso que você precisa, sabe, ficar careca igual eu e não deixar que as pessoas menosprezem a Bíblia. Que não digam que a Bíblia não é a palavra de Deus. Não, mãe, a Bíblia é a palavra de Deus. Se um dia, Camila, alguém dizer para você, não, mas a Bíblia não é a palavra de Deus, a igreja precisa determinar o que é a palavra de Deus. Você fala, não, eu não sei te explicar por quê, mas não, isso não é. A Bíblia é a palavra de Deus. Porque nela contém a mensagem da cruz. E a mensagem da cruz é o quê? O poder. É o poder de Deus. O poder de Deus, Moisés, não é uma pessoa ser curada. O poder de Deus não é, sabe, um pão se multiplicar e um monte de gente comer. O poder de Deus, Camila, não é uma pessoa andar sobre as águas e chegar no outro ponto. Não é. O poder de Deus é a mensagem dele. O Evangelho de Cristo é que potencializa, é que permite com que a ação do Espírito nos conceda toda a graça necessária para alcançar o objetivo final, que é a salvação. O mesmo Paulo, pai, e para finalizar, eu juro, o mesmo Paulo que escreve essa carta, escreve uma carta aos Gálatas, povo que também vivia, né, debaixo dessa opressão romana aí, e que tinha os seus filósofos no meio deles lá, e que quando Paulo vai escrever a carta, Camila, ele vai dizer assim, meu Deus, olha, me espanta vocês saberem que hoje vocês já estão se afastando tão rápido, tão depressa, daquele evangelho que com tanta dificuldade eu preguei para vocês. O evangelho da cruz, o evangelho que colocava Cristo como autor e consumador da fé de vocês, isso me assusta. Aí no capítulo 5 ele vai dizer que aquele que anda no Espírito, ele dá fruto. E descreve vários frutos lá. E aí, Camila, no nosso meio pentecostal, a gente ensina que a gente precisa ser cheio do Espírito para que o fruto do Espírito Santo salte sobre nós. A única forma desses frutos florescer dentro de nós é pela exposição à pregação do Evangelho. O Espírito Santo de Deus que nos é concedido para que haja o batismo com o Espírito, ou seja, essa instrução interna para a gente confessar a Cristo e reconhecer a mensagem, não só pelo ouvido, mas pelo coração. O Espírito Santo não age, não vive arbitrariamente contra as Escrituras. Ele só age nas Escrituras. Gui, mas e o povo que não recebeu o Evangelho? Irmãos, não há outra lógica, eles não foram salvos. Porque é a pregação do Evangelho que salva. Ah, mas talvez Jesus apareceu para eles e pregou evangelhos. Tudo bem, então foi a mensagem dada. Não muda o fato de que é a mensagem. Mas a exposição do evangelho, a mensagem da cruz é o poder de Deus. Então se um dia nós estivermos na fila de um banco, na fila da padaria, sabe, a caminho de convidar pessoas para vir para a igreja, não se apartem, não tirem das mãos de vocês a mensagem da cruz, porque é o poder de Deus. Paulo disse a mesma mensagem, ainda que de formas diferentes, para dois grupos. Os judeus pedindo um sinal, pedindo um milagre, pedindo uma confirmação, e os e os gregos pedindo sabedoria, pedindo lógica, inteligência. A mesma mensagem. Mas é claro que de formas diferentes ali para alcançar os seus públicos. Os questionamentos, né, de cada um. Talvez você tenha um monte de questionamento. Talvez você, como eu, por exemplo, se pergunta, Deus, mas por que eu nasci com tanta dificuldade para aprender? Ah, por que eu nasci com uma dificuldade, uma deficiência na minha perna? Irmão, se você é colocado na frente de um grande homem de Deus, pode ser que ele use desse argumento aí para mostrar a cruz de Cristo. E esse deveria talvez ser uma das estratégias nossas de pregar o Evangelho. Essa mensagem que é tão poderosa, tão capaz de nos salvar. Quando você estiver depressivo, oprimido, cansado, corra para essa mensagem. Corra para ela. Você vai ver como que ela, meu Deus, destrói a tua inteligência, mas ao mesmo tempo te traz clareza. Te traz força, Gugu. Força para lutar contra essa injustiça desse mundo, contra as dificuldades, as perdas. Essa mensagem é poderosa.
Essa é a nossa bandeira. Essa deve ser a mensagem que a Igreja de Cristo deve pregar. Não a mensagem de Apolo, de Armínio, de Jacó, de Lutero, enfim. É a mensagem de Cristo. É essa a mensagem. Amém? Com essa mensagem eu gostaria de orar.